A psicologia explica o fascínio, a necessidade de alguns seres humanos de se tornarem portadores de novidades. É a forma que eles têm de se sentirem inteligentes, úteis. E essa ânsia, essa obsessão, faz com que eles se transformem em transportadores de factoides. Porque é só ouvir falar, se é algo novo, eles já saem correndo, espalhando e posando de bem informado. E muitos daqueles que escutam suas novidades acrescentam um ou outro ponto e também compartilham, passam adiante. E esse fenômeno faz surgir, pipocarem as lendas urbanas. Porque diante dessa atitude, verdade ou mentira se transforma numa simples questão de acreditar ou não. E é justamente diante dessa postura normal no ser humano, mas cá entre nós, discutível em termos de racionalidade, é que criamos esse quadro. Você conhece? Ou seja, aqui colocamos fatos para que você possa tirar uma conclusão. Se realmente sabia, se nunca ouviu falar, ou se ouviu falar uma versão totalmente diferente, criando imagens, criando verdades que nada tem com o mundo real. Curtir, clicar no sino das notificações para receber novos vídeos, se inscrever, compartilhar, comentar, convidar amigos para participar do grupo. Para você, pode não significar nada, mas para nós é fundamental. Sem você não existimos. Nós começamos a nos dedicar ao canal do YouTube Sofá de Pobre só em dezembro de 2019. Até então, a concentração era em cima do blog www.sofadepobre.blogspot.com. Pois bem, nosso canal, no final do ano passado, tinha pouco mais de 200 inscritos. Hoje ultrapassamos os 3.500 e estamos lutando, fazendo de tudo para chegar aos 5.000, mas dependemos de você. Ultimamente a coisa deu uma travada, eu não sei o que está acontecendo, vai atolando e não anda, derrapa. A gente sabe que tem muita gente que está assistindo os nossos vídeos, não está se inscrevendo, não está curtindo, não está realmente mostrando que quer nos ajudar. Então, por favor, antes de sair, se não for inscrito, inscreva-se, clique no sino das notificações, compartilhe, comente e curta. Deixe o seu like. Posso contar? Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar um pá de quebrar costelas a todos que prestigiam o nosso canal. Muito obrigado. Sem você não existimos. E o assunto de hoje é: Nelson Rodrigues, envolto com sua insanidade criativa e genial, definiu como ninguém o complexo de inferioridade do brasileiro quando se compara com outros povos. Complexo de vira-latas. Para ele, a razão da seleção brasileira não conquistar um único título mundial até 1958. O Brasil tinha bola, mas o medo do adversário fazia com que seus jogadores se sentissem pigmeus diante de gigantes. Outros times pipocavam. O primeiro título veio em 1958, com Pelé, Garrincha e companhia. Depois de perdermos títulos de forma inacreditável, a exemplo do Maracanaço contra o Uruguai em 1950. O futebol venceu o complexo, o cidadão não. Em pleno século XXI, a teoria de Nelson ainda define o brasileiro na sua maioria. O brasileiro traz dentro de si o complexo de vira-latas. Tanto que um detalhe, você conhece? O mundo todo nos chama de brasiliano.
A gente faz questão de ser chamado de brasileiro. E o que é o sufixo eiro? É o prestador de serviço que tem um patrão. Padeiro, pedreiro, carpinteiro e outros eiros que tem por aí. Então nós nascemos colônia. Deixamos de ser colônia, mas a colônia não deixou de estar dentro de nós. Para nós, tudo que vem de fora é melhor. A gente tem o dom de se autodiminuir. Bom, um detalhe, eu dediquei mais de 30 anos na minha vida trabalhando em turismo, viajei por esse mundo afora. E o mais impressionante é que nas últimas décadas o Brasil tem perdido milhares e milhares de turistas estrangeiros que vinham para cá e não vêm mais. E por incrível que pareça, uma das principais razões é o próprio brasileiro. Deixa eu explicar. Antes de surgir nos Estados Unidos o I Love New York, uma campanha que a antiga Panam fez com a prefeitura de Nova York para tentar mudar a imagem da cidade. Aí a polícia entrou na campanha, fizeram uma limpa e a cidade realmente ficou mais segura. Mas antes de tudo isso acontecer, Nova York, andar pelas ruas, era viver perigosamente. Então, o americano, quando vinha para cá, se a gente perguntasse sobre a Broadway, ele falava nos teatros, na cultura, nos atores que ali são revelados, nas peças que estão há décadas em cartaz, mas em nenhum momento ele citava que atravessar a rua na Broadway era um grande risco de ser assaltado. Já o brasileiro, quando vai para fora, se alguém pergunta sobre Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, ao invés dele falar do mar, da beleza, aquela gente bonita, de pobres e ricos ali juntos, sem ter como serem discriminados, pois todos estão vestidos da mesma forma. Não, o que ele fala? Assalto, banditismo, arrastão. Então, aquele que o escuta lá fora, se estivesse com vontade de vir ao Rio de Janeiro, certamente pensaria 2 vezes. Tem brasileiro que não respeita o Brasil. Muitos lá fora escondem sua nacionalidade por terem vergonha de se dizerem brasileiros. Dão pouco ao país em troca do muito que recebem. O brasileiro, tradicionalmente, nos últimos anos, tem 2 fascínios: ir aos Estados Unidos ou ir para a Europa. Aquela coisa, né, de ir para um lugar evoluído. Pois bem, vamos falar sobre Europa. Durante algum tempo na minha vida, eu fiz aquele roteirinho básico para a Europa. Eu levava brasileiros. Mas o que eu chamo roteiro básico? Vou fazer um resumo rápido. Rio, São Paulo, Lisboa. 4 dias em Lisboa para conhecer a belíssima histórica capital portuguesa, descer até o litoral Estoril, Cascais e subir a serra para ver os castelos de Sintra. Depois, um voo de Lisboa a Madrid. Mais 4 dias em Madrid para conhecer os encantos da capital espanhola, que não são poucos. A maravilhosa Madrid, com sua Praça Cibele, a sua Puerta del Sol, seu Museu do Prado, Museu da Guernica, o Estádio do Real Madrid, o Palácio do Rei. Não, sensacional. E também um tempo para ir a Toledo e conhecer as suas igrejas. Toledo é algo incrível, tem templos de praticamente todas as religiões do mundo. Aí a sequência era de trem, de Madrid a Paris. 4 dias em Madrid, 4 dias, desculpa, em Paris,
aí, nossa, aquele encantamento, Champs-Élysées, na época Notre-Dame, Arcos do Triunfo, a Torre Eiffel, toda a magia da Cidade Luz. Na sequência, igualmente de trem, até Metz. Por que Metz? Porque Metz é uma cidade mediana e fica assim, na fronteira com Luxemburgo, com a Bélgica, na sequência vem a Suíça, do lado está a Alemanha, logo acima a Holanda. E naquela época, para ter uma ideia, era antes do euro. Então viajar pela Europa era terrível. Saía de Portugal para a Espanha, tinha que fazer câmbio de escudo para peseta. Depois, quando chegava na França, tinha o franco francês, depois vinha o franco belga, tinha o franco suíço, tinha a libra na Inglaterra, o marco alemão, cara, era complicado. E ali em Luxemburgo e na Suíça, até hoje, são paraísos fiscais. Então a rigidez da fiscalização com o tráfico de divisas era terrível. E ser pego entrando nesses países com uma quantia alta em dinheiro, em dólar principalmente, era cadeia. Então a gente hospedava em Metz e ali era a base. Visitava Luxemburgo, ia até Zurique, na Suíça. Um encantamento. Na sequência, ia por Bruxelas, a maravilhosa Bruxelas, Amsterdã, depois saía por Calais, atravessava o Canal da Mancha, Dover, Londres, esse povo voltava. Se não tivesse outro grupo, eu voltava com eles. Senão eu ficava 2 noites em Londres, chegava outro grupo, eu fazia o mesmo roteiro ao contrário. Viagem linda. Até uma viagem que eu aconselho para aqueles que irão a primeira vez em viagem pela Europa. Irão conhecer países de diferentes idiomas. Para ter ideia, nós fomos Portugal, que fala o português, Espanha, que fala o espanhol, depois vem o francês, depois Bélgica, Holanda, Suíça, tem um Deutsch, uma espécie de dialeto alemão, mas ali todos falam também inglês e francês. E finalmente a Inglaterra, o inglês. São muitas culturas, uma viagem não muito longa. No caso, mais barata. Tudo muito bonito, né? Agora, deixa eu perguntar. Você conhece a realidade de alguns desses países? Quando eu estava falando na viagem, você, sabe, se deslumbrava caminhando pelas trilhas do primeiro mundo, sentindo a perfeição? Ou pensava, poxa, ele correu alguns riscos? E é justamente sobre isso que iremos falar. Como ignorar as belezas da Europa, Lisboa, Sintra, Praia do Estoril, Toledo, Grande Madrid, Paris, Luxemburgo, Zurique, Bruxelas, Amsterdã, Calais, França, Londres, na Inglaterra. França, Paris, Cidade Luz. Lá em Paris, a gente andando pelas ruas, encontra meninas lindas, muito bem vestidas, encantadoras, simpáticas, tudo assim, adolescentes, 14, 15, 16 anos. Todas, algumas, digo, nascidas já na França, mas filhas de imigrantes, tipo albaneses, o grande exemplo. E outras que são residentes, mas também vieram de fora, são menores de idade. Elas são encantadoras. Quando encontram os turistas, os ajudam, conversam, propõem mostrar a cidade. São lindas e ladras. Elas estão ali para roubar os turistas.
E o que elas roubam? Passaporte para vender para falsários, dinheiro e cartões de crédito. Estão espalhadas por todos os pontos turísticos. Muitas são presas. Agora, o mais impressionante, a polícia as conhece pelo nome, são amiguinhas. Elas são presas, vão todas sorridentes para a delegacia, por serem menores, são liberadas e voltam para as ruas. E muitas delas dividem o que conseguiram ganhar depois de dias de trabalho com os próprios policiais. E aí? Você que pretende ir a Paris, conhece essa realidade? Polícia parisiense, polícia francesa. A gente adora criticar a nossa polícia, mas teve uma dessas viagens que eu fiz que, quando eu cheguei em Londres, eu soube que o próximo grupo viria e que eu deveria ficar ali, mas que teria uma semana de espera. Eu tinha conhecido um pessoal, eu jovem ainda, tinha conhecido um pessoal que morava em Luxemburgo, eu fui até eles. Passei uns dias maravilhosos ali e tinha que voltar para Lisboa, onde o grupo chegaria. Legal. Aí de Luxemburgo, eu estava com um dinheirinho no bolso, o voo era barato, peguei um voo até Paris, que eu queria dar uma passeada ainda na capital. Mas, cara, quando eu desci no aeroporto de Orly, um aeroporto pequenininho, lógico, segui para a aduana, né, para sair. Estou ali na fila, vestido normal, eu tinha uma mala Samsonite, não muito grande, prática para viagem. Estava com uma jaqueta de couro comprada na Argentina, uma camiseta Zump, que se usava muito na época, uma calça igualmente Zump, um tênis All Star. Ou seja, eu era um jovem da época. Nisso chegou um policial do meu lado, começou a falar, me tirou da fila e começou a falar em francês comigo. Olha, o meu inglês na época era fraco. Hoje, depois de tanto tempo, piorou. Mas na época eu conversava, tinha muita conversação, no inglês eu me virava. Agora meu francês era zero. Ele falava em francês, eu entendia muito pouco. Eu tentava falar em inglês, ele não me dava assunto. Eu entendia assim, laborare. Quer dizer, ele perguntava onde eu trabalhava, eu tentava explicar. Ele começou a gritar comigo e começou a... Abriram a minha mala e começaram a jogar minhas coisas no chão, assim, como se eu fosse um animal. Aí dentro da mala tinha uma bota muito legal que eu tinha comprado na Argentina e ficou olhando a bota, tipo cobiçando, falando com o que estava do lado. E eu ali sem entender nada. Aí pegaram uma carteira que eu tinha dentro da mala e começaram a jogar as coisas. Foi quando eu vi a foto da minha irmã no chão. Aí eu fiquei injuriado, aí deu um berro. Ele começou a gritar comigo em francês e eu gritando com ele em inglês. Aí eu vi um deles, aí chegou um cara lá que era mais paramentado, né, devia ser um dos chefes. Eu vi um deles falar Brasil Bolivial, filha da puta, queria falar que eu era um traficante. Aí eu comecei a xingar em português. Imagine o que eu disse para esses caras. Foi quando veio um e me deu um coice com a mão, ali do lado da boca do estômago, que eu só fiz assim, ajoelhei. E as pessoas na fila, sem saber o que estava acontecendo, sabe, pasmas. Não dava para entender. Aí eu, meio que no chão, tentando levantar, eles me puxaram e eu senti que eles iam me levar para algum local isolado. Daí caiu um anjo da guarda na minha vida, Deus é Pai. Um cara de seus 1,80 m, magro, grisalho, chegou berrando com eles, assim, em resumo ele dizia: se vocês não querem estrangeiros aqui, fechem essa fronteira, mas não tratem as pessoas assim. Ah, os polícias foram tudo para cima dele e ele tirou passaporte diplomático.
Ele era da embaixada da Argentina, os caras recuaram. Aí ele deu uns berros e mandou que me largasse. Nossa, eu catei minhas coisas rapidinho e meio que quis falar grosso, né? Aí eu fiquei grandão, tinha um padrinho, ele só me falou, cala-te e vem comigo. Bom, eu peguei tudo e saí. Quando eu saí, ele me levou até os ônibus que estavam fora ali do aeroporto, ônibus até da Air France. E ele disse, pegue um ônibus desse e desça em qualquer outro lugar, mas saia daqui. Eu vim em volta assim, aqueles polícias me olhando com as butucas desse tamanho aí, eu perguntei, poxa, eu não entendi nada, o que aconteceu? Ele disse, e ainda disse para ele, pô, que sorte que o senhor estava aí. Ele falou, não foi sorte não. Na semana passada, turistas japoneses chegaram aqui no aeroporto, eles fizeram a mesma coisa, prenderam os japoneses e roubaram tudo o que eles tinham. E hoje está para chegar um pessoal da Argentina aqui. Então a embaixada me mandou para protegê-los. Pois é, essa é a polícia francesa. Você que fala tão mal da nossa polícia, conhecia esse lado dos evoluídos policiais do primeiro mundo? Veja bem, não estou falando mal da França como um todo, tem um povo sensacional, inclusive uma influência muito grande na nossa história, na história mundial, ou na nossa história. Confidência Mineira, os novos ricos, né, os filhos daqueles mineiros que encontravam ouro na região de Vila Rica, hoje Ouro Preto, iam estudar na França. E quando voltaram ao Brasil, voltaram com aquelas ideias, né, de Revolução Francesa. Tanto que a bandeira mineira é inspirada no Liberté, Égalité, Fraternité, que é o lema da Revolução Francesa. Inspiração essa que também chegou na bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Bom, pasmem, muitos não sabem, mas a Estátua da Liberdade foi inspirada num quadro de Delacroix, que fala sobre a Revolução Francesa, e tem uma personagem que é conhecida como a Marianne. Procurem ver esse quadro. A Marianne impõe uma bandeira assim, tem um rosto muito bonito, aparecem os seios, tanto que a Estátua da Liberdade tem, né, a postura de uma mulher segurando um símbolo da liberdade. E essa Marianne, esse personagem de Delacroix, é o rosto da esfinge que está nas notas do real. Então a influência francesa no nosso país é gigantesca e eu respeito a França. Mas a gente tem que perder o complexo de vira-lata e entender que todo país tem virtudes e defeitos, não só o Brasil. Outro exemplo, Bélgica, Bruxelas. Ai, que cidade linda, cidade limpa. Cidade que tem aquele contraste das grandes avenidas, praças maravilhosas e aquelas ruazinhas estreitas com aquele casario centenário. Cidade incrível. E quando a gente fala em Bélgica, a gente lembra exatamente o quê? Chocolate e pedras preciosas. O que se comercializa de pedras preciosas e semi-preciosas em Bruxelas é algo absurdo. Pois bem, essas pedras, 99% são pedras contrabandeadas da Amazônia. Tanto que o seu Enéas tinha razão quando falava, se os europeus tivessem preocupação com a mata na Amazônia, simplesmente reflorestavam o seu território. O interesse deles é no subsolo. Então, a riqueza no comércio de pedras da Bélgica
vem da nossa Amazônia. E o maravilhoso chocolate, vocês pensam que o cacau vem de onde? Agora, se pegarem o cacau legalmente exportado e compararem com a quantidade de chocolate que é produzida na Bélgica e também na Suíça, perceberão um abismo abissal. Você conhecia esse detalhe? Você que critica tanto o nosso país? Que, na verdade, é um fornecedor extraoficial da riqueza dos grandes países europeus? E a Holanda, a belíssima Amsterdã, que cidade incrível, seus canais. A chegada em Amsterdã é assustadora, porque a gente está entrando assim, a cidade fica abaixo do nível do mar. A gente tem uma ponte linda na chegada, a gente olha, a cidade está aqui embaixo, o mar está ali em cima. Os canais foram construídos justamente para evitar a invasão do mar, mas vai evitar até o dia que o oceano permitir. Porque quando ele quiser entrar, ele entra e não sobra para ninguém. Agora, você já ouviu falar, comentar da droga que corre na Holanda e da prostituição? Bom, a Holanda foi o primeiro país a liberar o consumo de maconha. Aí funciona igual ao que nós temos aqui com relação a muamba. Você pode montar um camelódromo no centro de uma cidade grande e vender o que quiser que não tem problema nenhum. Agora, se for pego trazendo a mercadoria, aí é contrabando. Na Holanda é assim, se você quiser fumar um baseado, pode pedir fogo para a polícia que está ali. Está liberado, mas se for pego atravessando a fronteira, é traficante. Então o consumo de drogas corre solto, e não é pouco. E a prostituição? Cara, no centro, nos calçadões, ali perto do McDonald's, no final do ponto do bonde, onde tem muita criança, tem ruas assim, com vitrines e vitrines com mulheres sendo a mercadoria. E tem aquela famosa prostituição residencial, ou seja, a mulher ela tem a sua vida, ela pode fazer o que quiser dela, mas ela deixou o book na agência e tem o seu celular. Se um cliente vai na agência, olha a sua foto e quer fazer um programa, ela tem que deixar de fazer o que estiver fazendo e atender o cliente. Aí ganha o seu dinheiro, dá a comissão da agência, volta à sua vida normal. Então, na Holanda, a prostituição é liberada, desde que, lógico, tenha o consenso da mulher. Se por acaso ela estiver ali obrigada, forçada, aí é crime. Só que quem vai investigar esse crime? Já que quem comanda esse universo paga boas quantias à polícia. E aí? Você conhecia esse lado de mais um país maravilhoso, de primeiro mundo, que você sonharia viver, já que não suporta mais essa vida de terceiro mundo? Cara, é a pergunta. Você conhece ou ouviu falar? Assista esse vídeo. Tire suas conclusões e reavalie. Está na hora de começar a filtrar o que entra pelos seus ouvidos. Porque se entrar de forma equivocada por aqui, ao sair por aqui, estará bem maior e muito mais distorcido. Então, você realmente conhecia o complexo de vira-latas e alguns exemplos que provam não ter razão dele existir? Não somos melhores nem piores, somos brasileiros. Hora de reavaliar. Chega de dar a patinha ou se deixar prender em troca de absolutamente nada. Somos um povo livre de uma nação soberana. Não vira-latas acostumados a ser humilhados ou a se contentar com o que vem do lixo daqueles que equivocadamente nos acostumamos a considerar superiores. Brasil não se resume à natureza ou construções. Ele é o retrato do seu povo e para crescer nós temos que nos tornar maiores. Chega de complexo de vira-latas.